nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 50, 497, 27 de dezembro de 1901. Jesus, fornecedor da Santíssima Trindade, separação dos sacerdotes. É inútil dizer o meu pobre estado. Como me reduzi? Seria querer recrudescer e fazer mais profundas as chagas da minha alma. Por isso passo tudo em silêncio, fazendo uma oferta ao Senhor. Então, esta manhã, enquanto chorava a perda do meu adorado Jesus, veio o confessor e deu-me a obediência de pedir ao Senhor que se dignasse vir. Parece que veio, e tendo posto o confessor a intenção da crucificação, participou-me as dores da cruz, e enquanto isso fazia, disse ao confessor: Eu fui fornecedor da Santíssima Trindade, isto é, entreguei às pessoas a potência, a sabedoria, a caridade das divinas pessoas. Tu, sendo a minha representante, não deves fazer outra coisa senão continuar minha mesma obra para as almas. E se não te interessares, vens a destroçar a obra iniciada por mim. E eu me sinto defraudado na execução dos meus desígnios. E sou obrigado a retirar a potência, a sabedoria, a caridade que vos teria dado se tivesses cumprido a obra que eu te confiei. Depois disto, parecia que me transportava para fora de mim mesma, e de longe se via uma multidão de pessoas, da qual vinha uma peste insuportável, e Jesus disse: Minha filha, que divisão farão os sacerdotes entre eles? E este será o último golpe para fomentar entre os povos partidos e revoluções. E dizia-o tão amargo que dava compaixão. Depois disto, lembrando-me do meu estado, disse-lhe: Diz-me, Senhor meu, queres que me faça dar a obediência de acabar de estar neste estado? Sobretudo, que não sofrendo mais como antes, me sinto inútil. E ele me respondeu: Justo, mas muito aflito. E o meu coração ficou inquieto, como se não quisesse que me dissesse isso. Então eu respondi: Mas, Senhor, não porque eu queira sair, mas quero conhecer o teu santo querer. Porque como o meu estado era porque tu vinhas a mim e me participava os teus sofrimentos, tendo cessado isto, temo que nem sequer queiras que eu continue na cama. E Jesus disse: Você tem razão, você tem razão. Mas o quê? O meu coração estava despedaçado pelas respostas dadas por Jesus bendito e acrescentei: Mas, meu Senhor, diz-me pelo menos, o qual é a maior glória para ti? Que eu continue assim mesmo, que tenha que morrer? Ou que me faça dar a obediência que termine o meu estado? E Jesus, vendo que não terminava com isto, ele mesmo mudou o tema, dizendo-me: Minha filha, sinto-me ofendido por todos. Olha, mesmo as almas devotas têm os olhos fixos para examinar se o que fazem é ou não é culpa. Mas emendar-se, estipar a culpa, isso não. E isto é sinal de que não há nem dor nem amor. Porque a dor e o amor são dois ungüentos extremamente eficientes que, aplicados à alma, a deixam perfeitamente curada. E uma corrobora e fortifica principalmente a outra. Mas eu pensava em meu pobre estado, na minha pobre situação, e queria lhe dizer de novo para conhecer a vontade do Senhor com clareza, mas Jesus me desapareceu. E eu, retornando em mim mesma, me via toda confusa sobre o que fazer. Então, para estar segura, expus tudo à obediência, que quer que eu continue no meu estado. Seja sempre feita a vontade do Senhor. Então, trecho grande, né? Bastante informação aqui. Vamos ver o que a gente pode, né, entender mais aqui, né? Ele é interessante o que ele está dizendo aqui. O confessor pôs a intenção da crucificação, participou minhas dores da cruz, e enquanto isso fazia, disse ao confessor. Então, Jesus disse ao confessor: Eu fui o fornecedor da Santíssima Trindade. Isto é, eu entreguei às pessoas o poder, a sabedoria e a caridade de Deus, né? Das divinas pessoas. Tu, sacerdote, sendo meu representante, não deves fazer outra coisa senão também continuar entregando para as pessoas a ação, né, divina, o trabalho divino, né? O poder, a sabedoria, a caridade das pessoas divinas tem que entregar. Então você tem que fazer. E se não te interessares em fazer isso, você vem destroçar a obra iniciada por mim.
e eu me sinto defraudado na execução dos meus desígnios. E sou obrigado a retirar, então, a potência, a sabedoria e a caridade que vos teria dado se tivesses cumprido a obra que eu te confiei. Então, como que é dar, né, como que um sacerdote vai dar para as almas? É através dos sacramentos, né, através da palavra, né, da homilia que ele vai fazer, da pregação, através dos conselhos que ele dá, da direção espiritual. Ele está dando ali, nas palavras dele, a sabedoria divina, o amor divino, né, na misericórdia que é dada através da confissão, do perdão dos pecados. Então, tudo isso que ele vai dando, né, e o poder de Deus, que é de perdoar os pecados. Então, o padre tem isso. Se ele não está disponível para fazer isso, se você não quiser fazer isso, né, vem destroçar totalmente a obra iniciada por mim. E eu me sinto defraudado na execução dos meus desígnios. E sou obrigada a retirar, então, esse poder, essa sabedoria e essa caridade. Seria uma desgraça total, né, ter que ele tirar isso. Depois disso, parecia que me transportava para fora de mim mesma e eu vi uma multidão de pessoas, da qual vinha uma peste ali deles insuportável. E ele disse que essa peste insuportável era a divisão que os sacerdotes estavam entre eles, né? Cada sacerdote pensa de um jeito, tem sacerdote político que gosta do PT, do comunismo, do esquerdismo, né? E defende de cunhos e dentes essa realidade de pobreza, do pobre, de defender o pobre, que Jesus está no pobre, né? Que é o comunismo. E tem outros padres que já ficam em outras áreas de defender outras coisas, então fica sempre uma confusão, muitos partidos diferentes entre os padres, né? E aí Jesus falou que essa divisão é o que farão os sacerdotes entre eles, e este será um último golpe que vai fomentar entre os povos, partidos e revoluções. Por isso que nós estamos vivendo hoje em dia a direita, a esquerda, a Flávia, não sei o quê, tanta coisa, né? Sou ateu, sou agnóstico, sou católico, sou protestante, sou espírita, sou não sei o quê, sou isso, sou aquilo, mais isso, mais aquilo, sou conservador, sou não sei o que lá. Ai, Jesus, tanta porcaria, né? E dizia-o tão amargo que dava compaixão. Depois disso, lembrando-me do meu estado, ela foi perguntar, né? Mais uma vez, se ele queria que ela continuasse. Mas aí, ele não respondeu, ela ficou nessa confusão toda, né? E ele só falou que o coração dele estava despedaçado, né? Ela falou que o coração dela estava despedaçado por essa falta de resposta de Jesus, que não respondia nada. Falou que, é justo. Tá certo, tudo bem. E ela não entendeu nada, né? Ela falou assim, mas eu quero a sua vontade, o que que é melhor, o que vai dar mais glória para o Senhor, o que que é mais importante para ti, né? E aí ele não respondia, não queria ficar, né, nessa discussão de pensar em si mesmo, né? Que é o pensar em si mesmo, né? Mas eu pensava na minha pobre situação, então a alma não pode pensar em si mesma, né? Mas aí ela perguntou para o padre, né, a obediência, e ele disse que é para continuar no mesmo estado, e aí acabou, né? Essa é a vontade de Deus através do sacerdote. E no volume 498, 29 de dezembro de 1901, as tribulações são necessárias a quem vive à sombra de Jesus. Estando toda oprimida, apenas vi o meu adorável Jesus. Está errado aqui. Vi o meu adorável Jesus que, olhando para mim, me disse: Minha filha, para quem vive à minha sombra, é necessário que soprem os ventos das tribulações, a fim de que o ar infectado ao redor não possa penetrar nessa alma, né? Embora esteja sob a minha sombra, assim que os ventos contínuos, agitando sempre o ar insalubre, o têm sempre distante e fazem soprar um ar puríssimo e saudável. Ao terminar, desapareceu e eu compreendia muitas coisas sobre isto, mas não é necessário explicá-las porque creio que é fácil compreender o significado. Então Jesus ele, né, manda ali um vento das tribulações para limpar o ar infectado ao redor da pessoa. Então assim, se a pessoa ela está vivendo na Terra e tem muitos pecados, né? Tem muitas confusões das pessoas, muito desagrado, né, em direção a Jesus, muita coisa errada. E aí ele sopra o vento das tribulações sobre essa pessoa para purificar ao redor dela, né? Para que ela estando toda atribulada, ela não está de boa, né? Relaxada, pausada ali, numa pausa tranquila para ficar se levando pelas coisas do ar infectado. Por exemplo, se eu não estiver passando por uma tribulação que vai me fazer buscar a Jesus e buscar a Deus, né, estar à sombra dele, se eu não estiver numa tribulação, eu vou estar tranquila. E se eu estiver tranquila, o ar infectado das pessoas,
as opiniões das pessoas, as confusões das pessoas vão me contaminar. Eu vou ficar toda envolvida, estressada com os problemas das pessoas, porque eu estou tranquila no meu problema, não tenho problema nenhum. Então eu vou dar atenção para o problema do outro, para as coisas que o outro traz, fofocas, qualquer coisa ruim que o outro traga, fofocas, más notícias, né, confusões das pessoas, problemas do coração das pessoas, né, opinião das pessoas, né, tudo isso. Aí eu vou ficar dando atenção. Mas se eu estou atribulada, se eu estou ali, né, precisando de Jesus, buscando ali, aí a tribulação que me vem me purificar desse ar, porque eu não vou poder dar atenção. E vou ficar purificada, né? E cada vez mais vivendo esse ar puríssimo e saudável que Jesus deseja que a alma fique, né? Envolvida. Então, é muito importante. Eu estava viajando e lá o cara é muito católico também, né? O dono da casa, que é o tio do meu marido. É toda a família do meu marido, né? Da família do meu marido. Então, assim, aí ele é muito, mas ele é muito radical, né? Ele é um cara muito radical. E aí ele conversando comigo, eu conversando ali, dando explicações para ele, falei para ele que não era para ser assim, que não adiantava ser dessa forma, né? Que tem que ser calmo, as coisas não são assim. Aí expliquei na medida do possível, né? O que, então, assim, eu não me deixei contaminar por ele, né? Não me deixei. Porque aí, qual tribulação que eu estou vivendo? Ah, não sei se é por causa né, de eu estar ali buscando emagrecer, não sei. E aí tô pedindo ajuda para Jesus, para ele me ajudar a me dar um autocontrole sobre a comida, né? Ainda mais que eu tava lá tinha comida, doce, tinha coisas oferecida e eu tinha que dizer não. Então eu estava precisando ali, claro, estou sempre precisando de Jesus, sempre preciso de Jesus para tudo, né? A vida na divina vontade de Jesus 24 horas, mas eu estava de uma certa forma também dentro de um vento de tribulação, que era toda essa minha ocupação em cuidar da minha saúde, né? Não sei, posso dizer que é uma tribulação que vem e que faz eu ficar sempre voltando os olhos a Jesus e perguntando para Jesus o que ele deseja e fico com ele. Não fico tão envolvida ao que os outros estão. E eu fico concentrada em Jesus e acabo falando o que Jesus me orienta para aquela pessoa, né? Não saio dessa comunhão com Deus. Então, eu acredito que quando você. Aí que eu falei, que eu fiquei falando, né? Ele falou assim: você tem que evangelizar, você tem que falar para as pessoas, você não pode deixar de falar. Eu falei assim: olha, a gente só pode falar quando Deus dá liberdade para gente. Como que a gente fala? É quando a pessoa vem conversar com a gente e perguntar. Essa é a hora de você falar para a pessoa. Se ela não vem, você não tem que incomodar as pessoas falando das verdades para elas. Você não tem que incomodar, mas ele não obedece, né? Ele não obedece, ele é muito intransigente. Aí teve a festa da mulher dele lá, aí o homem que estava lá visitando lá, foi convidado também, né, para participar da festa. Ele era um ex-prefeito da cidade, foi prefeito há muito tempo. E hoje o filho dele que é prefeito, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse homem já tem 78 anos, esse homem que estava na festa. O filho dele não foi, o prefeito não foi, só o marido, o homem, né? O homem que foi convidado. Aí ele tava lá na festa, tudo. Aí esse marido né, que é o tio do meu marido, foi lá. Ai, por que que tá tendo carnaval nessa cidade? Você tem que falar pro seu filho que carnaval não presta, que não sei o que lá. E aí o outro, que é cunhado dele, ficou bravo, né? Que é o amigo do. Ficou bravo, porque ele é intransigente, uma pessoa intransigente, né? Que é radical, que, ué, mas qual o problema, né? Não é problema dele mais, ele não é mais prefeito, né? Quem é o prefeito é o filho dele. O filho dele é que fez o carnaval na cidade, né? Fez lá para ter carnaval na cidade, né? Enfeitou, fez palco no centro da cidade, decorou toda a cidade, decorou, colocou luzes para ficar brilhando, como se fosse uma passarela do samba. Vocês vão ver, caprichou lá, né? Aí é, fez show para as crianças de tarde, para fazer um carnaval para as crianças com palhaço, um show de palhaço. Eu só via das crianças, porque a gente saiu para passear lá no centro da cidade, para comer alguma coisa, um doce, um sorvete, lá, porque estava muito calor, né? A gente foi passear. Aí a gente viu o show dos palhaços, super legalzinho, né? Mas aí depois tinha os blocos, né? Mas à noite eu não vi esses, eu já não fui, não gosto dessas coisas. Aí esse aí o povo já se fantasiou, as crianças também estavam fantasiadas, estavam usando aquelas coisas todas, né? E aí ele não gostou, né? Ele falou assim, ai, que horror, carnaval, e não sei o que lá. Daí ficou falando na festa. Aí eles ficaram bravos com ele lá, porque ele não tem limite, sabe? O homem não é mais prefeito, então não tem nada que falar com o homem, né? Então ele é assim.
Então a gente vive mesmo ao redor de pessoas que pode ser que elas não tenham limites. E é um ar infectado que mesmo a pessoa falando em nome de Deus, querendo falar que é contra o carnaval, porque é uma coisa pagã, que não sei o quê, mesmo assim, né, é um ar infectado de uma pessoa que não tem limites, que não tem um equilíbrio, porque Deus deu a liberdade para o homem. Aí eu falei para ele, Deus deu liberdade para o ser humano, e você tem que respeitar a liberdade. Você não pode chegar numa pessoa que não está casada, que está divorciada e morando com outro e já, né, vir sem ela pedir a sua opinião, sem ela pedir o seu conselho. Você não pode, você tem que, mas isso é errado, ele não concordava comigo. Aí eu falei assim, mas essa é a vontade de Deus, é assim que Deus quer que a gente faça, né? Deus, ele quer, se ele deu a liberdade, nós também temos que respeitar a liberdade das pessoas. Se elas quiserem, a gente vai falar. Mas se elas não quiserem a nossa opinião, a gente não pode falar. A igreja também respeita, a própria igreja respeita as pessoas. Ela não impõe nada ao mundo, né? É quem quer seguir Jesus é que vai atrás de Jesus. Então o próprio Jesus falou: quem quiser me seguir, venha e me siga. Tome a sua cruz e me siga. Mas ele não obrigou ninguém, então aí eu fiquei falando isso. Então, mas eu fiquei sempre conectada com Jesus, purificada em Jesus, com as palavras de Jesus, para não se deixar contaminar. Então, eu acredito que quando a gente está sempre com alguma situação, vivendo a sombra de Jesus e ele manda as tribulações, isso nos ajuda a permanecer constantes buscando a ajuda dele. Amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, 27 de dezembro de 1901. Jesus, fornecedor da Santíssima Trindade, separação dos sacerdotes. É inútil dizer meu pobre estado. Como me reduzir? Seriam querer recrudescer e fazer mais profundas as chagas de minha alma. Por isso passo tudo em silêncio, fazendo uma oferta ao Senhor. Então, esta manhã, enquanto chorava a perda do meu adorável Jesus, veio o confessor e deu-me a obediência de pedir ao Senhor que se dignasse vir. Parece que veio, e tendo posto o confessor a intenção da crucificação, participou-me as dores da cruz, e enquanto isso fazia, disse ao confessor. Jesus disse ao confessor, né? Parece que veio, e tendo posto o confessor a intenção da crucifixão, participou-me as dores da cruz, e ele disse ao confessor, eu fui o fornecedor da Santíssima Trindade, isto é, entreguei às pessoas a potência, sabedoria, caridade das divinas pessoas. Eu fui fornecedor da Santíssima Trindade, isto é, entreguei às pessoas a potência, sabedoria, caridade das divinas pessoas. Tu, sendo meu representante, não deves fazer outra coisa, senão continuar minha mesma obra para as almas. E se não te interessares, vens a destroçar a obra iniciada por mim. E eu me sinto defraudado na execução de meus desígnios, e sou obrigado a retirar a potência, a sabedoria, a caridade que vos teria dado, se tivesses cumprido a obra que te confiei. Depois disso, parecia que me transportava para fora de mim mesmo, e de longe se via uma multidão de pessoas, da qual vinha uma peste insuportável, e Jesus disse, minha filha, que divisão farão os sacerdotes entre eles? E este será o último golpe para fomentar entre os povos partidos e revoluções. E dizia-o tão amargo que dava compaixão. Depois disso, lembrando-me do meu estado, disse-lhe, diz-me, Senhor meu, queres que me faça dar a obediência para acabar de estar neste estado? Sobretudo que não sofrendo mais como antes me sinto inútil. E ele respondeu-me, justo, mas muito aflito. E o meu coração ficou inquieto, como se não quisesse que me dissesse isso. Então eu respondi, mas Senhor, não porque eu queira sair, mas quero conhecer o teu santo querer. Porque
Como o meu estado era porque tu vinhas a mim e me participavas dos teus sofrimentos, tendo cessado isto, temo que nem sequer queiras que continue na cama. E Jesus disse: Você tem razão, você tem razão. Mas o que? O meu coração estava despedaçado pelas respostas dadas por Jesus bendito e acrescentei: Mas, meu Senhor, dize-me pelo menos qual é maior glória para ti, que continue assim mesmo, que continue assim mesmo que tenha que morrer, ou que me faça dar a obediência que termine meu estado. E Jesus, vendo que não terminava com isto, ele mesmo mudou tema, né, mudou de assunto, dizendo-me: Minha filha, sinto-me ofendido por todos. Olha, mesmo as almas devotas têm os olhos fixos para examinar se o que fazem é ou não é culpa, mas emendar-se, extirpar a culpa, isso não. E isto é sinal de que não há nem dor nem amor, porque a dor e o amor são dois ungentos extremamente eficientes que, aplicados à alma, a deixam perfeitamente curada. E um corrobora e fortifica principalmente ao outro. Mas eu pensava em minha pobre situação e queria lhe dizer de novo para conhecer a vontade do Senhor com clareza. Mas Jesus me desapareceu. E eu, retornando em mim mesma, me via toda confusa sobre o que fazer. Então, para estar segura, expus tudo à obediência, que quer que continue no meu estado. Seja sempre feita a vontade do Senhor. Então, nesse primeiro trecho, né, Jesus fala. Interessante o que ele falou, né? Que ele é o fornecedor da Santíssima Trindade. E ele fornece, então, ele como fornecedor, o que ele fornece? A sabedoria, a potência, a sabedoria e caridade de Deus para as pessoas. E aí ele falou para o sacerdote, sendo que o sacerdote, sendo representante dele, persona Christi, né, que o sacerdote é, que ele tem que fazer isso, continuar fazendo isso, entregar para as almas a potência, a sabedoria, a caridade de Deus, através da, do ministério deles, né, dos sacramentos, da homilia e, e da vida deles, né, do que eles vivem, né, do exemplo deles. Eu fiquei pensando muito assim no exemplo de vida dos sacerdotes, porque ele é o pastor do rebanho, né, e a gente, como ovelha do pastor, a gente tem o sacerdote muito assim como uma uma referência, as pessoas têm muito o sacerdote como referência. Então, se ele faz isso, então é porque pode. Se o sacerdote faz isso, por exemplo, se o sacerdote age dessa forma, é porque é o certo, porque a gente tem ele como um, um igual um pai. A gente é como se fosse assim, as almas, os fiéis, são como filhos. O filho, ele é muito, ele age muito de acordo com a ação do pai, com o exemplo do pai. E os fiéis também. Então, se a pessoa segue muito o exemplo do sacerdote. Então, se ele tem uma vida santa, ele vai influenciar ali os fiéis a seguir a santidade, a oração, a santidade, a vida santa, né? Mas se ele tem uma vida desregrada, isso influencia. E aí ele também fornece, né, a potência, a sabedoria, a caridade de Deus através dos sacramentos e da palavra. Jesus fala, se ele não fizer isso, ele vai se sentir defraudado. E se não te interessares, vens a destroçar a obra iniciada por mim. E eu me sinto defraudado na execução de meus desígnios, e sou obrigado a retirar a potência, a sabedoria e a caridade que vos teria dado, se tivesses cumprido a obra que te confiei. Então, o sacerdote, se ele não faz isso, Deus retira, isso aqui é muito sério, né? Deus retira. Se ele não se interessar nessa obra iniciada por Jesus, em continuar essa obra iniciada por Jesus de fornecer para as pessoas, fornecer Deus para as pessoas, né? Os atributos divinos para as pessoas, Jesus falou: sou obrigada a retirar a potência, a sabedoria e a caridade
dele, que ele teria dado para o sacerdote. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque se o sacerdote se Deus retira, Jesus retira dele a potência, a sabedoria, a caridade, porque ele não tá cumprindo se interessando por continuar a obra de Jesus, ele vai, meu Deus, o que que vai restar dele? Nada, porque ele ele vai fornecer para as almas o que ele está recebendo de Deus, mas se ele não está interessado em fazer essa obra, Deus retira dele a caridade, a sabedoria, a potência. É muito sério, né? Então a gente, meu Deus, o sacerdote tem que cumprir a obra de Jesus, ser o representante de Jesus, ser fiel nessa missão, né? Aí ela viu uma peste insuportável e Jesus mostrou que era a divisão que farão os sacerdotes entre eles. E este será o último golpe para fomentar entre os povos partidos e revoluções. Tá vendo que Jesus está falando que o sacerdote, o comportamento dele fomenta o comportamento das pessoas, que o povo segue o exemplo deles, fomenta. Eles estão lá divididos. Aí tem o sacerdote, tem o grupo de sacerdote, Teologia da Libertação, que defende, que segue a Teologia da Libertação, outros segue o conservadorismo, outros é comunismo, é influência política, e isso fomenta entre os povos, partidos e revoluções, aí cria essa divisão na igreja, cria essa divisão de partidos, de pensamento, de linha de pensamento, e, e é pelo comportamento dos sacerdotes, que os sacerdotes é, estão divididos, né? E aí fomenta os povos também a ficar divididos. E Jesus dizia tão amargo que dava compaixão. Aí ela ficou lembrando do estado dela e ficou perguntando para Jesus, né, se era para o sacerdote dar obediência para ela acabar com o estado dela de ficar na cama, porque ela só pensa assim, Jesus, eu tô nessa cama porque Jesus vem e me participa as dores, mas como ele não tá vindo e não tá me participando das dores, eu tenho que sair deste estado de ficar na cama. E ela começou a pensar nela, né? E Jesus só falou, tá certo, tá certo. E ela ficou aflita com as respostas dele, né? Assim, meio, não falou nem que sim, nem que não, falou justo, tá certo, né? Mas ela ficou aflita e Jesus acabou falando por meio do sacerdote, né? O sacerdote falou. Então, o sacerdote é o fornecedor, né? O sacerdote, como ele falou, o sacerdote representando Jesus, ele, ele tem que fornecer as almas, a sabedoria, a caridade, a potência de Deus. Então, o que o sacerdote falou para ela era a vontade de Deus. O sacerdote forneceu para ela a vontade de Deus. O conhecimento do que Deus quer, continue na cama. E aí ela se ficou, né? Então, ela teve a resposta que ela queria através do sacerdote. E aí, no volume 4, 98, 29 de dezembro de 1901. As tribulações são necessárias a quem vive à sombra de Jesus. Interessante. Não, essa parte que ele falou que ele se sente ofendido por todos. Aí, para mudar de assunto, que ela não sair desse assunto, né, de pensar nela, no que era para o estado dela, né? É interessante, né? Porque Jesus mudou de assunto porque ela estava pensando nela, mesmo ela pensando assim, eu quero saber qual é a vontade de Deus, mas ela ficou tão assim pensando nisso, eu quero saber qual é a vontade de Deus, o que Deus quer, o que Deus quer, o que Deus quer e tudo. Se é para eu sair da cama, se não é. Então, Jesus mudou de assunto. Então, assim, às vezes a gente tem que se acalmar, né? Às vezes também a gente fica assim, né? Eu não sei o que Deus quer, o que, que Ele quer que eu faça, quer uma resposta, né? Do que Jesus quer que a gente faça. E a gente fica olhando muito para nós mesmos, né? Voltados muito para a gente. Jesus estava aflito. Jesus estava aflito. Ele estava aflito, sofrendo. E ela olhando para ela. E ela olhando para ela. Então a gente pode também fazer isso, né? Ter esse comportamento.
Jesus está aflito, ele está desabafando no livro do céu, ele está falando coisas muito difíceis, ele está chorando, ele está desabafando. Ele está ali querendo muito que a vontade dele seja conhecida, querendo muito, muito, e a gente está preocupado. Ah, eu não sei, mas o que Deus quer para mim? O que quer para fazer? E olhando para a gente, querendo uma resposta para nossa vida, para nossa situação. E Jesus aflito. E Jesus aflito. E Jesus é, enquanto a gente está pensando em nós, em saber uma coisa para nós, para nossa vidinha, nossa, uma resposta para nossa vida, entendeu? Ah, eu faço isso, eu não faço, eu não sei o quê. Claro que a gente quer saber para viver na divina vontade, mas assim, às vezes a gente ficar muito nisso vai deixar de ouvir o que Jesus está falando, os desabafos dele, de cumprir os desígnios dele e de, né, ouvir os desabafos dele e olhar para ele e ficar olhando para a gente. E aí, tanto que ele falou das almas devotas que têm os olhos fixos para examinar se o que fazem é ou não culpa. Então a pessoa só fica tentando entender se o que ela está fazendo é ou não culpa. Então ela fica muito focada nisso, é ou não pecado isso. Mas focar em não pecar mais não faz isso. Ela só tem os olhos fixos para se examinar. Examinar se o que fazem é ou não culpa. Mas emendar-se, extirpar a culpa, isso não. E aí isso é sinal de que não amam, de que falta amor e dor. Não tem a dor do pecado. Ela fica examinando, faz exame de consciência todo dia, fica o dia todo fazendo exame na consciência para saber se fica todo dia examinando sua consciência para ver se tem culpa, se tem alguma coisa, alguma culpa, para confessar toda semana, para ir toda semana confessar. Mas ela não se emenda, não vestir para essa culpa. Então isso quer dizer o quê? Ela virou assim, uma rotina, a pessoa é é não sei se essa palavra, por obrigação, por assim, é um preceito, é uma devoção e confissão, exame de consciência e confissão. Mas não tem a dor pelo pecado, não tem amor por Deus, não tem contrição perfeita, não tem a dor por ter ofendido a Deus, não tem o amor por Deus, que faz a pessoa não querer nunca mais pecar. Então, se a gente tem que se examinar, e se tem alguma culpa, não querer nunca mais pecar. E o que vai fazer isso é o amor e a dor. Se sentir dor por ter ofendido a pessoa que você ama e não ofender mais, porque você ama. Isso é o remédio mais eficiente, que deixa a alma perfeitamente curada da culpa. Não tem mais culpa. E um corrobora e fortifica principalmente ao outro. Então é muito triste, né? Muito triste. Jesus está aqui desabafando coisas muito tristes, muito sérias, né? Sobre os sacerdotes, sobre as almas devotas, que ficam só olhando para si mesmas. Então Jesus está sofrendo. E aí a gente ficar olhando para a gente, ficar fixo nisso, né? Olhando para a gente, saber o que Jesus quer. Ele quer o que está acontecendo, né? E aí vem o sacerdote e, e já define, né? Continua na cama. Continua no seu estado, continua no seu ofício. E que aí Jesus falando tudo isso, né? Sofrendo, aí ela fala, mas eu estava pensando na minha pobre situação. E a situação de Jesus? Então, muitas vezes a gente pode ficar assim, né? Oh, mas é a minha pobre situação. Ficar pensando, Jesus está aflito, desabafando. E a gente fica pensando na nossa pobre situação. E querendo falar com ele de novo sobre a gente, sobre a nossa pessoa, a nossa situação, a nossa dificuldade, o nosso sofrimento, a nossa situação, não sei o quê. Querendo saber o que você quer, Jesus, não sei o quê, mas ele está aflito, sofrendo. Então é sempre um vício pensar em si mesmo, né? Como ele fala, pensar em si mesmo é sempre um vício. Aí no outro trecho, as tribulações são necessárias a quem vive à sombra de Jesus. Estava toda oprimida, apenas via meu adorável Jesus que, olhando para mim, disse: Minha filha, para quem vive à minha sombra, é necessário que soprem os ventos das tribulações.
a fim de que o ar infectado ao seu redor não possa penetrar nele, embora esteja sob minha sombra. Assim que os ventos contínuos, agitando sempre este ar insalubre, o têm sempre distante e fazem soprar um ar puríssimo e saudável. Ao terminar, desapareceu e eu compreendia muitas coisas sobre isto, mas não é necessário explicá-las porque creio que é fácil compreender o significado. Viver à sombra de Jesus é viver à sombra de Jesus é necessário que soprem os ventos das tribulações, a fim de que o ar infectado ao seu redor não possa penetrar nele. Embora esteja sob minha sombra, a gente está vivendo a sombra de Jesus, mas tem que soprar os ventos das tribulações para a gente continuar puros, né? O sofrimento, a dor, as tribulações, que vai purificar a nossa alma. As tribulações, os ventos contínuos, né, das tribulações, agitando sempre o ar insalubre que está ao nosso redor. A gente está vivendo a sombra de Jesus, mas ao nosso redor tem um ar insalubre. Um ar insalubre. A gente está à sombra de Jesus, mas em volta a gente está no mundo. A gente está no mundo cheio de pecado. Um mundo que está totalmente vivendo em oposição a Deus. A gente está nesse ambiente, a gente está no ambiente de trevas. Então, para a gente se manter na luz, manter respirando um ar puríssimo e saudável, tem o vento da tribulação. Então, é muito importante, né, entender isso e lembrar. Tem que ter esse vento da tribulação para continuar esse ar puro e saudável, para continuar sempre respirando um ar puro e saudável. A cruz, né? É a gente se parecer com Jesus, se assemelhar a Jesus por meio da cruz. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade de vir na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Jesus, fornecedor da Santíssima Trindade, separação dos sacerdotes. É inútil dizer, meu pobre estado, como me reduzi. Seria um querer retroduzir. Não pode mexer aqui não, Sara. Para, Sara, não pode pegar aqui não. Ela tá com mania de querer pôr a mão na tomada. Ela tá querendo pôr a mão na tomada, aí não é brincadeira. É inútil dizer, meu pobre estado. Como me reduzir? Seria um querer recrudescer e fazer mais profundas as chagas de minha alma. Por isso eu passo tudo em silêncio, fazendo oferta ao Senhor. Então, esta manhã, enquanto chorava a perda do meu adorável Jesus, veio o confessor e deu-me a obediência de pedir ao Senhor que se dignasse vir. Parece que veio, e tendo posto o confessor a intenção da crucificação, participou-me as dores da cruz. Enquanto isso fazia, disse ao confessor: eu fui fornecedor da Santíssima Trindade, isto é, entreguei às pessoas a potência, sabedoria, caridade das divinas pessoas. Uau, que lindo, né? Tudo pela humanidade de Jesus, né? Nossa. Tu sendo minha representante, não deves fazer outra coisa senão continuar minha mesma obra para as almas. E se não te interessares, vês a destroçar a obra iniciada por mim. Então, através de nós também somos fornecedores das graças de Deus para a vida das pessoas também. Passa por nós como por um portal, né? Como foi com Jesus, porque ele vive em nós e nós continuamos a humanidade dele, né? E a gente recebe os méritos e os frutos de tudo que ele conquistou na vida dele também. Os nossos atos se tornam atos dele, né? E faz esse mesmo trabalho aqui de fornecer entregar às pessoas a potência, a sabedoria e a caridade das divinas pessoas. Então, tudo que nós realizamos na divina vontade é graça que a gente está fornecendo para as criaturas, né? Então, a gente tem que continuar sendo esse canal para Jesus, né? Continuar essa obra e não vir destroçar a obra iniciada por ele, como ele está dizendo, né? Então, não parar no estado que ele nos colocou, né? Que é exatamente a vontade dele. Eu sou obrigada, aí fala que é obrigada a retirar a potência, a sabedoria e a caridade que vos tem dado, se tivesses cumprido a obra que te confiei.
Peraí, desculpa, tá? Tô lendo. E eu me sinto defraudado na execução de meus desígnios e sou obrigada a retirar a potência, tá vendo? A sabedoria, a caridade que você teria dado se tivesses cumprido a obra que confiei. Então é muito sério. Depois disso, parecia que me transportava para fora de mim mesma e de longe se via uma multidão de pessoas da qual vinha uma peste insuportável. E Jesus disse: Minha filha, que divisão farão os sacerdotes entre eles? E este será o último golpe para fomentar entre os povos partidos e revoluções. Então, eles aproveitam a própria divisão que há na igreja, né? Teologia da libertação, trouxe muita divisão entre os padres, né? Porque aí ficam os padres conservadores, tradicionais, né? Versus os progressistas, né? Então, há muita divisão entre eles mesmo, porque muitos não querem, né? Querem mudar a palavra de Deus, querem interpretar a sua forma. Aí tem que ficar um padre rebatendo o outro, muitas vezes a fala do outro, né? E aí quem está de fora aproveita, porque a visão deles é exatamente essa. Não dá para atacar a manada toda, né? Igual a visão dos animais ferozes que querem pegar um animal. Eles não conseguem atacar a manada toda, mas eles podem causar alguma divisão entre eles lá, alguma confusão, porque aí ele vai pegar os dispersos, os que estão à beira, né? Então, essa é a visão desses revolucionários. Então, eles aproveitam esses conflitos, né? Para avançar nos seus planos também, né? Essas realidades para eles se tornam favoráveis para os inimigos, né? Chegarem e se aproximarem. Essa divisão que há dentro se torna favorável, mas tudo é uma permissão de Deus, porque ele já explica, né? Com a purificação que ele está fazendo, separando o joio do trigo, vendo que está por ele mesmo, é uma purificação que ele está fazendo na igreja, faz parte da chaga da igreja, né? Então tem toda uma realidade ali, né? E Jesus quer realmente com ele quem realmente quer ficar com ele. Então terão os Judas, terão os negadores da verdade, da doutrina, terão essa realidade. A gente tem que ter essa paciência, né? De suportar esses tempos, porque tem os desígnios, né, de Deus em cima de tudo isso, né? E dizia o tão amargo, mas é difícil, né? Como ele está dizendo. Então nós ouvimos, ficamos tristes com Jesus, entendemos a situação e ficamos fazendo companhia para ele, reparando ele, né? Então dizia eu tão amargo que dava compaixão. Depois disso, lembrando-me do meu estado, disse-lhe: Diz-me, Senhor meu, queres que me faça dar obediência para acabar com acabar de estar neste estado? Sobretudo que não sofrendo mais como antes me sinto inútil? É esse que é o problema, né? O Jesus está falando de uma coisa tão séria, né? E a Luísa se volta para si mesma, né? Arruma confusão. E Jesus acabou de falar lá em cima com ela que ela tem que se manter como Jesus mesmo, como Jesus estava continuamente no estado dele, e por meio dele ele fornecia todas as graças da Trindade para as criaturas, né? Para as pessoas. Ela vai fazer o mesmo, né? Então, assim, ele está deixando claro que ela tá tudo certo. Se tivesse algum problema no estado dela, seria o primeiro assunto que ele ia falar. Se ele não toca nesse assunto, é porque isso não é um problema, né? Mas ela insiste isso é perigoso. Eu passei por uma situação assim, vi que Jesus realmente ignora. E você vê que ele não aprova quando você fala, você vê que você está arrumando confusão. Você tem que esquecer o que as pessoas dizem para você e ficar com o que Jesus pensa. Porque todo mundo fica assim da família, né? Na minha cabeça. Vai embora daí, você tem que ir embora daí. Esse emprego agora que você conseguiu é porque você tem que sair daí. Aproveita esse salário, vê um aluguel, vai embora, né? Só que eu só fico preocupada com a vontade de Deus. Mas mesmo assim, se a gente ficar muito assim, Senhor, te agrada esse estado? Não. É isso mesmo que eu só quero. Mas se a gente ficar muito assim, olhando, a gente está olhando para nós mesmos, para nossa condição, né? E eu acabei ficando perguntando isso para ele. Eu perguntei o que daria mais glória para ele, né? Eu perguntei, Jesus, dá mais glória para o Senhor eu permanecer aqui, né? Diante de tudo o que está acontecendo, mas dá mais glória para o Senhor permanecer aqui mesmo, é aqui que o Senhor quer que eu esteja, nessa casa, nesse endereço, nesse lugar. Ou vai dar mais glória para o Senhor se eu aproveitar esse trabalho e olhar um aluguel, olhar outro lugar para me morar, né? Não veio nada, né? E eu sinto assim que ele não quer que eu perca meu tempo com isso. Eu já sinto assim no meu coração que ele não quer que eu perca o meu tempo preocupada com isso, preocupada com essa situação. Então, é perda de tempo, né? Então, isso pode sair da vontade divina, é perigoso, né? Você ficar com muito arrumando confusão com coisas, né? Que nem Jesus está preocupado com isso, né? Ele não está querendo debater isso com você, né? Ele quer que você naquele estado ali que ele te colocou e você não arrumar confusão com o que a divina vontade te proporcionou, né? E as outras coisas ele cuida, gente. Ele cuida, ele cuida das outras coisas sem eu precisar me preocupar, tá? E resolve. Então, assim,
Então, é muito sério isso, né? Então, olha a conclusão horrível que a Luísa chegou. Eu sou inútil, eu me sinto inútil. Então, ela tá pensando nos sentimentos dela. Eu tô parada aqui. Não tô nem sofrendo. É inútil essa obediência, né? É inútil esse estado. Então, olha que absurdo isso, né? Falar isso para Jesus. Isso é absurdo. A gente tem que entender que isso é absurdo, esses pensamentos. Aí eu falo assim também é inútil eu ficar aqui, né? É inútil, né? Não tá servindo para nada, assim. Eu só tá arrumando confusão eu ficar aqui. Quanto mais eu fico aqui, mais confusão me aparece. É inútil. Qualquer coisa que eu possa concluir. Olha que perigo que é, né? A confusão que a gente pode arrumar e ofender Jesus achando que está agradando ele com esses pensamentos, né? Que está preocupada com ele, né? Mas muito aflito e meu coração ficou inquieto, como se não quisesse que me dissesse isso. Então eu respondi: Tá vendo? Jesus não quer esse pensamento. Ele reprova. Mas, Senhor, não porque eu queira sair, mas quero conhecer o teu santo querer, porque como o meu estado era, porque tu vinhas a mim e me participavas dos teus sofrimentos, tendo cessado isso, temo que nem sequer queiras que continue na cama. Olha o problema. Você pode pensar assim, mas eu estou preocupada com ele. Tá? Eu estou preocupada com ele, entendeu? Mas se a gente está preocupado com ele, a gente sabe que ele não quer mais que toque nos certos assuntos, que já esclareceu, que ele não está mexendo, movendo nenhuma situação, mostrando para você que está cooperando com aquilo. Por exemplo, ele não está movendo nenhuma situação. A divina vontade é que move tudo. Ele não está movendo nenhuma situação para mostrar. Não, eu realmente quero isso de você. Saia daí, sai daí. Eu estou movendo as coisas para isso. Ele não está corroborando com isso. É uma coisa que está parada, uma coisa que ele não toca, uma coisa que está ali daquele jeito. Então, para que você vai arrumar confusão? E ele já explicou várias vezes para a Luísa sobre o estado da privação, para que da privação. Então, ela tem informação, ela tem uma base de informação, ela não está inocente, ela não está ignorante dessa informação. Então, não é uma coisa inédita para ela, né? Para ela perguntar. É algo que ela não está querendo aceitar ainda. Ela não está querendo aceitar que esse seja a vontade de Deus. Ela não está se rendendo ainda. Ela está tendo a resistência ainda muito grande. Ela não está vendo lógica, né? Naquilo ali, né? Então, não tá do jeito que ela gostaria, né? Por mais que ela fale que é por ele, né? E tudo mais. Mas até que ser por ele, até que se ela for para a divina vontade, ela está sendo por ele. Ela só pensa no Jesus sofredor, no Jesus que vai consolar o sofredor. Mas é a humanidade de Jesus esse que vem. Ela não está pensando na divina vontade, nas disposições da divina vontade. E para ela ser como Jesus, como ele está dizendo ali, fornecedor da Santíssima Trindade, e por ela passar essas graças para as criaturas, ela tem que ser como Jesus. Jesus se colocava na divina vontade. Ele falava: eu era invisível para mim mesmo. Eu não ficava vendo se o meu estado era favorável, desfavorável. Ai, pai, mas o senhor fez eu nascer na manjedoura, é isso mesmo que o senhor quer. Ai, pai, o senhor fez agora meus discípulos correrem na hora da tribulação, é isso mesmo. Ai, pai, agora eu não tenho o que comer, pai. Ai, pai, eu tô aqui nesse deserto. É isso mesmo? É desse jeito mesmo? Esse é meu estado mesmo? Ele não questionava, né? Ele obedecia em tudo. Então, a criatura é essa também, né? Ela não questiona as coisas porque parece ser muito oposta, parece não ter coerência. Não, porque a divina vontade sabe o que ela dispõe, né? Então, é muito sério, né? Aí fala: você tem razão. Mas o quê? O meu coração estava despedaçado pelas respostas dadas por Jesus bendito. E acrescentei: mas, meu Senhor, diz-me pelo menos qual é a maior glória para ti? Que continue assim, mesmo que tenha de que morrer? Ou que me faça da obediência que termine meu estado? E Jesus, vendo que não terminava com isso, ele mesmo mudou o tema, tá vendo? Jesus não está interessado com essa conversa, né? Minha filha, sinto-me ofendido por todos. Olha, mesmo as almas devotas têm os olhos fixos para examinar se o que fazem é ou não é culpa, tá vendo? Ai, tô agradando a Deus ou não? Tá certo ou não tá? Então ele não encontra nessas almas devotas sinceridade, liberdade, porque elas estão sempre com a culpa, elas estão sempre se avaliando constantemente. Então elas estão sempre enchendo o saco, né, de Jesus, com as demandas dela, com seus escrúpulos, né? E elas não dão liberdade para Deus, elas não ficam naquela intenção e pronto, e fica abandonada como uma criança nos braços de Deus, mas elas estão sempre com dúvida, elas estão sempre confusas, elas estão sempre avaliando: é isso mesmo ou não é, né? Estão sempre prestando atenção em si mesmas, no que elas estão fazendo, e não no que Deus está fazendo, não no que Deus está dizendo, mas nelas mesmas. Então, Ele não quer isso para nós. A gente vai fazer a mesma coisa, né? Então, mas emendar-se, extirpar a culpa. Então, elas só ficam preocupadas com isso. Isto não. Isto é sinal. Ah lá. É que, ó, minha filha, sinto-me ofendida por todos. Olha, mesmo as almas devotas têm os olhos fixos para examinar se o que fazem é ou não é culpa.
mas emendar-se, extirpar a culpa, isto não. E isto é sinal de que não há nem dor nem amor. Porque a dor e o amor são dois ungüentos extremamente eficientes que, aplicados à alma, a deixam perfeitamente curada. E um corrobora e fortifica principalmente o outro. Então, ele está dizendo que elas ficam prestando atenção em si mesmas, né? Para examinar se o que faz ou não é culpa. Mas é tipo um amor próprio, um amor mais assim, emendar, estipar a culpa, sabe? Isso não, né? Que é de uma vez por todas, não, eu não quero isso, eu não quero pecar, então pronto, acabou, eu não quero. Então não tem, não é uma preocupação verdadeira de mudança, de vida, não, não tem dor e nem tem um amor, verdadeiro, entendeu? Porque elas ficam ali, olhando para si mesmas, mas às vezes aquelas situações que elas deveriam realmente emendar, elas não se emendam. Não, é muito simples, né? É só cortar essa situação. É só cortar essa situação. É só evitar essa situação e acabou. E não tem mais que ficar pensando nisso, né? Então, às vezes, assim, os olhos fixos em coisas minuciosas, mas assim, como que eu posso dizer? Você fala assim, "Ah, não, mas elas odeiam o pecado, por isso que elas observam as mínimas coisas. Nem sempre, né? Nem sempre é, é isso, né? É realmente. Porque se tem dor, elas não querem ofender nunca a Deus. Então, elas sempre têm aquela dor no sentido assim, de que ela não quer ofender a Deus, mas ao mesmo tempo ela ama e confia nele. Então não tem a dor verdadeira, porque se tivesse a dor, elas, uma vez se emendando, elas não poderiam, se precisavam ficar se vigiando o tempo todo. Se elas ficam se vigiando, é porque elas se colocam sempre ali. É porque elas estão sempre ali naquela situação. Mas se uma vez você tem realmente uma decisão muito clara de que você não quer ofender a Deus, então você não precisa ficar pensando em culpa toda hora. Acabou o pecado. Se eu não quero ofender a Deus, acabou o pecado. Mas se constantemente elas ficam vendo culpa e pecado, é porque elas não se converteu realmente, elas não tomou a decisão própria do coração delas, né? Elas ainda desejam aquelas coisas, né? Elas ainda prestam atenção no que elas desejam, elas ainda alimentam isso muito forte. Elas olham muito para a culpa, elas dão um poder muito grande para situações como se fosse maior que Deus. Então também não tem amor, porque não tem confiança em Deus. Não tenho desejo, porque se eu me ocupo em amar a Deus, para que eu vou pecar como? Se eu me ocupo do amor, se eu me ocupo em amar a Deus, se eu tenho uma dor muito grande em ofendê-lo e me preocupo muito em amá-lo, em fazer a vontade dele, então eu não. Agora, se eu fico toda hora vendo pecado em tudo, entendeu? Tudo eu fico julgando que é pecado, eu fico vendo o pecado e tudo, então realmente eu não tenho certeza da minha conversão. Eu não tenho a confiança de que realmente eu decidi não pecar mais. Eu não tenho, né? Eu, lá no fundo, eu fico em cima do muro, né? Então. Porque se existe realmente uma decisão firme, convicta, eca, que dor, que nojo que eu sinto de todas as vezes que eu pequei, que dor que eu sinto da minha vida antiga, que dor ofender a Deus, eu não quero isso, eu quero amá-lo, eu quero me ocupar em fazer as coisas para ele, pronto, só isso que importa. Então essas duas coisas são tão fortes e eficientes que quando a alma se aplica a isso e se ocupa com isso, ela está curada do pecado, então ela não fica percebendo que está doente ainda, ela não fica olhando essas coisas, né? Isso vai fortificar ela, né? Então é muito sério, né? Mas eu pensava em minha pobre situação. Tá vendo que Jesus está falando um monte de coisa e a Luísa não tá ouvindo nada. Mas eu pensava em minha pobre situação. Ela só tá interessada que Jesus responda a pergunta dela. Você tá entendendo? Ah, Jesus, se você não responder a minha pergunta, não me interessa o que o senhor fala, né? Entendeu? Que ela só tá preocupada que Jesus responda a pergunta dela. Eu queria lhe dizer de novo para conhecer a vontade do Senhor com clareza, mas Jesus me desapareceu, ignorou. Né? Isso aí já é uma mortificação bem forte, né? Eu, retornando em mim mesmo, me via toda confusa sobre o que fazer. Então, para estar segura e expus tudo à obediência, que quer que continue meu estado. Então, o padre respondeu, né? Jesus deixou para o padre resolver o problema, né? Ai, meu Deus. Né? É difícil, né? A Luísa, a gente vê que ela é teimosa.